meus irmãos, minhas irmãs, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Meu nome é Fernando Santos e mais uma vez estamos aqui para falar dos ensinamentos do Mestre Jesus, através do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Sempre é muito bom falar de algum tema deste livro, como eu já falei para vocês algumas vezes. Hoje, o tema que nós vamos conversar é o capítulo 86, Jesus e os amigos. É um texto belíssimo de aprendizado, onde cada um precisa, na sua caminhada, buscar isso, né? Saber lidar com essa situação nessa caminhada. Sempre vamos ter indiferenças, mas precisamos estar firme como Jesus, né? Jesus sempre esteve firme por tudo que ele passou, mas ele sempre esteve firme. E ele começa com a passagem de João 15:13, onde ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Veja que ele começa a falar desse amor que Jesus teve por nós, né? E que a gente tem que ter esse amor também pelos nossos amigos, né? Mas Jesus, ele sempre nos amou. Ele sempre teve renúncia para conosco, né? Jesus, ele sabia das nossas dificuldades e ele sempre nos amou. Nunca deixou de nos amar. E se a gente pensar um pouco, a gente vai ter na nossa caminhada também pessoas que nós precisamos amar, né? Mas sabemos o quanto nós temos dificuldade para isso, não é verdade? E nós vamos perceber no texto de Emmanuel que ele vem nos elucidar, ele vem nos esclarecer, ele vem nos trazer uma reflexão para que possamos entender um pouco mais isso, né? Dessa forma, desse amor que temos que ter, né? Um amor que Jesus teve. O amor de Jesus é um amor diferente, é um amor ágape, né? É um amor divino, um amor verdadeiro, né? Aquele que a gente só vai encontrar na nossa evolução a cada dia. Então a gente percebe, né, o Espiritismo também vem nos trazer essa reflexão, que já viemos em várias encarnações. Muitas vezes viemos como pai, outras vezes viemos como filho, outras vezes viemos como marido, como esposa, e assim sucessivamente, para que a gente possa, na verdade, ir trabalhando esse amor e fazendo com que isso vá nos melhorando a cada dia, para que um dia sejamos todos nós, como diz anjos, né? Onde fomos estar num mundo melhor, mais evoluído, para que possamos seguir a caminho de Jesus. Então nós sabemos que não é fácil, né, essa caminhada, mas precisamos a cada dia, né, lutar e buscar essa evolução em cada um de nós. O processo, a gente sabe que o processo evolutivo é individual de cada um. Que a gente possa já entender isso, que esse processo evolutivo é individual. Então eu que tenho que buscar a cada dia
esse processo de melhoria contínua, e melhorando as questões morais para que eu possa seguir adiante. Mas vamos ler o texto para que vocês tenham essa oportunidade, né? Vou ler o texto para vocês aqui e depois a gente vai conversando mais um pouco sobre o entendimento, sobre alguns esclarecimentos, que Emmanuel, ele sempre traz para a gente esse aprendizado, né? E o texto começa assim: na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade, pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleia de confraternização e amor. A primeira manifestação do seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão dos seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados, que se socorriam de suas virtudes morais. Através das suas lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos. Ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuraram a multidão dos afeiçoados, das pessoas que eram próximo dele, né? Beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas o entregou com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguarde seus amigos. Não te compreenderiam. No entanto, não deixe de amá-los. No entanto, não deixe de amá-los. São crianças. E toda criança teme e exige muito. Veja que texto belíssimo, não é? Texto belíssimo. Ele começa nessa fala, né? Mostrando do quanto Jesus se preocupa com todos nós, né? Ele começa com esse texto. Ele começa falando da localização histórica do Cristo, né? A realidade da sua afeição pela humanidade, o seu amor pela humanidade, a sua dedicação por essa humanidade. Nós sabemos que Jesus
é o grande governador do planeta. E mesmo antes dele vir à Terra, ele já estava trabalhando por essa humanidade. Ele já sabia das nossas dificuldades. Ele já sabia o quanto nós íamos passar, né? E ele estava ali com a sua imensa afeição. Pelos homens fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação, ou seja, ele renunciava sempre de tudo pelas pessoas. Não é? Dedicado, sempre perto, querendo ajudar, né? Seus atos foram celebrados em assembleia de confraternização e amor. E a primeira manifestação do seu apologia verificou-se na festa jubilosa de um lar. Essa festa é as bodas de Canaã, né? As bodas de Canaã, onde ele foi participar dessa festa. E ali ele foi participar de uma festa grande, né, que a sua mãe foi convidada, Maria, e Jesus estava lá participando dessa festa. Aí tem um acontecimento, naquela festa acaba o vinho, né? Lembra dessa passagem? Acaba o vinho e Jesus transforma a água em vinho nessa festa. E Pedro, né, ficou muito assim, vendo o que Jesus tinha feito. Aí tem no Boa Nova, capítulo 12, se você ler esse capítulo, é interessante. Estudando aqui, né, o companheiro de jornada falou nesse capítulo 12, eu achei muito interessante. Desculpa. Muito interessante. E ele explica justamente isso. Que Jesus foi questionado, Pedro, com aquela angústia porque ele tinha feito aquilo, né? Jesus sempre, né, questão, né, sabendo que a bebida, ela querendo ou não, ela traz algumas consequências, né? Mas por que o Senhor fez isso, mestre? Mas Pedro estava vendo por um lado e Jesus estava vendo por outro. Jesus não queria que aquela família, foi pedido pela sua mãe, Maria, para fazer aquela mudança, para que ele ajudasse, porque aquela pessoa ia passar vergonha. As festas naquela época eram festas de 3, 4, 5 dias. E estava no quarto dia da festa e o vinho tinha acabado. Então aquela família ia passar por uma dificuldade, né? Pelo desespero, pela vergonha. Mas Jesus, ele olha o ser humano, ele olha a alma, não é? Jesus olha a nossa alma. Então a gente precisa entender se ele foi lá e fez isso pelo amor, para tentar ajudar aquelas pessoas naquele momento, como ele faz com todos nós. Nós somos aprendizes de Jesus. Jesus sabe disso, que nós vamos em algum momento falhar. Mas ele diz que esse aprendiz ele está encaminhando. Nós somos aprendizes em caminhada. E em algum momento a gente vai falhar. Mas ele tem esperança de que cada um de nós possa melhorar e mudar. Porque a evolução é individual de cada um. Nós temos que lutar por isso. Por essa evolução, por esse processo de aprendizado. Por isso que muitas vezes a gente está na família que a gente precisa estar. Por isso que muitas vezes a gente tem que estar com os amigos que a gente tem que estar. Porque muitas vezes a gente vai ver aqui no texto, que eu estou querendo deixar para falar na parte que é necessária, mas vem na minha mente que vai ter amigos que vai abandonar a gente algumas vezes. Não é verdade? Mas é isso. Então ele estava presente nessas festas, ele estava presente junto com a comunidade, junto com as pessoas, né? Fez companhia aos publicanos, sentiu sede perfeita de compreensão dos seus discípulos. Os publicanos, eles eram excluídos. E Jesus sempre esteve do lado dos abandonados e dos excluídos. Os fariseus tinham aquela questão da sabedoria, que achava que sabia de tudo, né? E não aceitava
aquele povo, mas era como que diz, eles são hipócritas, né? A hipocrisia, né? Tinha o conhecimento, mas fazia de outra forma. Tratava, é aquela coisa que você é falso, né? Hoje a gente convive muito com isso na nossa vida e nós temos que aprender a conviver com isso, meus irmãos. A gente às vezes se defronta com situações assim, mas aí você tem que perceber e não deixar de amar essa pessoa. É o que Jesus pede para nós e que a gente vai ver do texto, não é? Então era amigo fiel dos necessitados que socorria suas virtudes, socorria de suas virtudes imortais. Através de lições evangélicas, notar-lhe o esforço para ser entendido e sua infinita capacidade de amar. As lições evangélicas, se a gente pensar aqui, eu entendi que é os ensinamentos do mestre. Né? Jesus, para ser entendido naquela época, até falava através de parábolas. Veja o esforço que Jesus fazia, que ele poderia ter falado de outra forma, porque ele sabia de tudo, ele sabia dos acontecimentos, ele queria vir para esse mundo para mostrar, mas as pessoas não estavam preparadas para isso. Mas ele se esforçou através de lições evangélicas, nota-se o esforço de Jesus para ser entendido em sua finita capacidade de amar. Então ele buscava isso, ele procurava, através desse esforço, ensinar lições, através de parábolas. Quantas parábolas tem de Jesus que nos ensina tanto? Então veja o quanto ele se esforçou para isso, né? A última ceia representa uma passagem completa de afetividade integral. Então ali Jesus já tinha reunido com seus discípulos, ele já sabia o que ia acontecer com ele. Ali ele mostra a questão da humildade, a questão do amor que tem com o outro. Jesus chega a isso, né? A felicidade, né? Pela felicidade de cada um. Ele estava, querendo ou não, naquela última ceia, preparando tudo, né? Porque esse capítulo 15 fala da videira e o ramo, né? Jesus é a videira e nós somos o ramo. Esse capítulo 15, onde João fala no 15, 13, no versículo 13, Jesus, ele fala essa parte aqui. Mas se você pegar, leia, capítulo 15, a videira e o ramo. Você vai ver o capítulo de João, né? No Evangelho, lá, que ele fala disso tudo, que nós somos o ramo e Jesus é a videira, e que nós fazemos parte de Jesus. E nós estamos junto com ele. E nós temos que seguir Jesus. E seguindo Jesus, a gente vai ser melhor. Que a gente vai ser um ramo verdinho, nutrido, né? A gente coloca isso, que nós seguindo Jesus, a gente é um ramo, né? Um galhinho, bora dizer ramo, chamar um galho verdinho, onde toda a seiva, né, do amor de Jesus está passando por ali, e aquele ramo ele vai frutificar. Porque quando a gente segue Jesus, a gente cria frutos, a gente consegue dar melhor, dar mais. Então, esse capítulo, se você pegar lá, no Evangelho 15, né, capítulo 15, vai estar lá. Então, a gente precisa entender isso, porque é esse perto de Jesus, é esse amor de Jesus que a gente precisa ter, né? Hoje a gente tem um amor pela outra pessoa, mas um amor de afinidade, que é um amor de mãe, de pai, de filho, né? E a gente precisa trabalhar para que a gente possa ter esse amor divino, né? Lutando para que a gente possa entender o outro. Mas é difícil, a gente vai chegar lá, né? Mas é isso. Aí a gente começa aqui no texto, meus irmãos, a perceber a mudança. No primeiro momento, aqui no primeiro, no segundo parágrafo, a gente percebe desse amor de Jesus, né? Desse amor de Jesus, dessa doação de Jesus, desse entendimento de Jesus com todos nós. Mas veja o texto agora. Ele diz assim: entretanto, o primeiro embate com as forças destruidoras experimenta o mestre o supremo abandono. No primeiro embate,
na primeira contenda, no embate. A gente bora pensar isso para nós. No primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre o supremo abandono. Se nós pensarmos, meus irmãos, pegando esse parágrafo aqui, isso acontece com todos nós. No primeiro embate, no primeira dificuldade, né? Primeiro abandono que nós temos, né? Nós fraquejamos. Então veja, você vai ver no texto o quanto Jesus passou, né? Então a gente precisa entender isso. A gente vai entender que vai ter amigos. Por isso que o tema é Jesus e os amigos. Você e seus amigos, né? Bora lá. Sei que sabemos que nós não somos Jesus. Nem estamos perto, muito, muito, muito longe. Mas bora pegar o exemplo. Você e seus amigos. Né? Imagine o que Jesus passou. Né? O abandono que ele teve. A gente vai ver no texto. E muitas vezes nós também passamos por essa dificuldade. Nós não somos entendidos pelos nossos amigos. Até pelos nossos familiares. Tem momento que um amigo que a gente acredita muito, que nós vamos ver o exemplo aqui de Simão Pedro, que negou ele 3 vezes. Né? Essa parte aí do texto. Negou ele 3 vezes. Então, como é que a gente viu no primeiro parágrafo lá, que Jesus, ele fala da convivência doméstica com Simão Pedro. Né? Jesus passou um tempo morando na casa de Pedro, né? Em Cafarnaum. Então, passou 3 anos, se eu não me engano, pela literatura, morando com Pedro. Então, e na hora mais que Jesus precisou dele, ele negou Jesus. Né? Na hora como ele fala aqui, a palavra embate, no primeiro embate, quando Jesus entra, que estava sendo perseguido, que pergunta a Pedro se ele conhece Jesus, ele disse, não, nunca vi, porque ele sabia que Jesus ia ser ali. Então, mesma coisa com nós, um amigo que a gente tem muito tempo, que a gente acredita muito, um amigo que a gente jamais espera que ele faça isso com a gente. E em certo momento isso acontece na nossa vida. Não é verdade? É verdade. E a gente fica muito triste. Jesus ficou triste. Consequentemente, sim. Mas ele já sabia porque ele é Jesus. Mas a gente ainda não entende. A gente vai e guarda mágoa no nosso coração. Mas Jesus, ele quer mostrar aqui que a gente precisa amar. Que apesar dos pesares, por essa pessoa ter feito alguma coisa com nós, a gente não pode deixar de amá-lo. A gente tem que ter esse amor. É um amor divino, né? É difícil, mas Jesus quer que cada um de nós faça isso. Guardar a mágoa no coração pelo ato ou um acontecimento que esse amigo nos fez, a gente vai ficar, na verdade, pior. A gente precisa trabalhar isso dentro de cada um de nós para que a gente se sinta melhor. A gente consiga fazer com que isso seja resolvido. A gente sempre fala isso, guardar mágoa não é bom. Guardar mágoa vai trazer algumas consequências para a nossa vida, né? Você vê. Aí, aqui o texto, eu vou terminar para a gente seguir adiante. Ele diz que Jesus procurou na multidão os afeiçoados, as pessoas próximas dele, os beneficiados e seguidores que Jesus ajudou. Né? Muitas vezes a gente também, muitas vezes a gente está numa situação difícil e a gente procura um para nos ajudar e a gente não encontra, né? A gente, cadê os amigos? Né? Exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando você muda a sua vida, porque aqui nós estamos, que a gente entenda isso, nós estamos num processo de aprendizado para a nossa evolução.
E esse amigo, esses amigos, que a gente às vezes diz que é amigo, está nesse processo com a gente. E muitas vezes, quando você segue um caminho, um exemplo, você vai agora, você passou a seguir uma doutrina, né? Eu sou espírita agora, eu mudei algumas coisas, estou fazendo uma reforma íntima e começa a mudar. Um exemplo, deixar de dar bebida com grande intensidade, ou até mesmo deixar. Então, aqueles amigos que você convivia, que você achava que eram seus amigos, às vezes vão lhe abandonar. Na verdade, por um motivo ou outro que você mudou a sua vida, você não vai mais para isso, ele não vai mais lhe procurar, vai lhe abandonar. Ou seja, porque você fez a sua mudança. Mas você tem que entender, meu irmão, que essa mudança é sua. É uma mudança sua, é particular. Você pode estar com sua família, você pode estar com seus amigos, você vai estar aprendendo, você vai estar ensinando, mas nós precisamos fazer por nós. Essa evolução é de cada um, é individual. Quero que fique bem claro isso. Individual. Então a família, as pessoas, né, vai nos ensinar muita coisa. Mas nós temos que buscar o progresso. É como ele faz aqui. Ele procurou na multidão, procurou os benefícios deles, os seguidores. A mesma coisa acontece com todos nós. A gente às vezes vai procurar um amigo que diz que é nosso amigo, mas na hora que a gente mais precisa, ele vai nos abandonar. E nós vamos ficar tristes, magoados, né? Essa mágoa aí é que a gente tem que saber trabalhar ela. Porque Jesus sabia. Jesus sabia lidar com isso muito bem. E ele está aqui, esse texto, Emmanuel traz, para que a gente reflita sobre isso, que a gente precisa. Aí ele fala que os leprosos, cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido, sumiram. Ele ajudou tanta gente e sumiram. Muitas vezes é a gente. A gente ajuda as pessoas, faz as coisas pelas pessoas e as pessoas somem. Já falamos em outros textos, já conversamos outras vezes que a gratidão é nossa. E nós temos que aprender a não querer retorno sobre isso. Seja grato. Faça o bem, o máximo que você pode fazer, meu irmão. Mas não fique esperando retorno disso. Mas na nossa vida vai acontecer isso. E nós temos que seguir o Evangelho, os ensinamentos do Cristo, porque Ele é nosso guia e modelo. A gente não vai procurar nada em troca. Ele está colocando aqui no texto que aconteceu com Jesus, para que a gente aprenda, né? Para que a gente reflita. Emmanuel sempre vai trazer isso para nós, essa reflexão, né? Que aconteceu com Jesus, mas vai acontecer com a gente também. Eu vou ajudar uma pessoa e aquela pessoa ali vai ser indiferente comigo. E muitas vezes ele talvez dê a volta por cima, ele consiga uma coisa melhor na vida, tenha um crescimento profissional, seja uma pessoa bastarda e não vai lhe reconhecer. Mas lá no passado, eu que dei a mão a ele. Vai acontecer assim ou não vai, meu irmão? Vai. Desculpa. Vai acontecer. Muitas vezes aquela pessoa que depois foi lá para cima não vai lhe ver mais não. E assim é a vida. Mas eu fiz a minha parte quando ele precisou de mim. É isso que nós temos que fazer. Porque a minha evolução é individual. Eu fiz a minha parte. Ele é que tem que fazer a dele. Não é verdade? Então eu não posso estar me preocupando. Aí, tá vendo? Dei a mão, agora é rico, nem liga para mim. Acontece muito isso. Acontece muito no nosso dia a dia. Mas temos que amá-lo do mesmo jeito. Pedir a Deus que ilumine ele, que dê mais a ele, que dê essa oportunidade, porque quem está agora
com a oportunidade de ajudar as outras pessoas, é ele. Veja o peso que está em cima dele em relação às pessoas. Então, quem tem mais é que tem mais responsabilidade de ajudar. Às vezes a gente tem e não ajuda, não é verdade? Então, veja isso, né? Judas entregou com beijo. Judas traiu Jesus com beijo. Por quê? Porque muitas vezes Judas traiu por dinheiro. Judas, já falei, era o controlador financeiro de Jesus. Ele é que ficava com todo o dinheiro de Jesus. Ele é que controlava toda a grana de Jesus. Um discípulo fiel de Jesus, mas no momento que ele recebeu mais uma proposta de dinheiro, ele traiu Jesus. E muitas vezes não é assim, meus irmãos. Muitas vezes é assim. A gente é traído por dinheiro. Aquela amizade que você tinha e o outro, quando apareceu um cara abastado, ele deixou de mão e seguiu aquela pessoa que tinha dinheiro. Ele traiu por questões ilusórias e de bem-estar. Olha aí, era meu amigo, mas depois que está amigo de fulano que tem dinheiro, não sai mais comigo, não vai para os cantos mais comigo, porque agora ele só anda com fulano de tal, 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 tal. Porque fulano de tal tem dinheiro. Olha uma forma de trair. Não é questões, né, financeiras, de ambição, de ilusão. E nós, na nossa caminhada, vamos ter amigos, podemos ter amigos assim. Pessoas da nossa convivência assim. Mas Jesus não deixou de amar ele. Sabia que ia acontecer, mas amou sempre. Simão Pedro traiu ele 3 vezes, a gente já falou. Convivia doméstica, tinha convivência, gozava a convivência doméstica. Negou 3 vezes. Não foi uma vez. Negou 3, Jesus. Então, muitas vezes, as pessoas da nossa convivência doméstica, da nossa família, vai ter também situações dessas. De nos negar, né? Ser excluído, ser negado. No momento que a gente precisa, a família está ali, a convivência doméstica vai nos abandonar. Né? Graças a Deus eu não tenho esse problema com a minha família, graças a Deus. A minha família é uma família que ajuda muito. Como eu disse, eu já passei por um momento difícil na pandemia e a minha família foi muito importante para mim. Então eu sou grato à minha família, mas tem situações que é diferente. Né? A família ela não vai abandonar você, né? Como diz aqui, negar, né? João e Tiago dormiram no horto. No momento que Jesus orava, eles estavam dormindo. Né? Então, assim, né? Vai ter pessoas que vai fazer isso. Então, é uma situação que a gente vai ter que conviver, né? Os demais preferiram estacionar em acordos apressados, com acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé, né? Então, pessoas que vai através de acordos apressados, não lhe considera, né? Vai buscar coisas, resolver para ele se dar bem e você não quer saber de você. É como Jesus, né? Foi traído por todos nós, né? Foi condenado. Nós condenamos ele. Por quê? Porque foram apressados, né? Como também, né? A gente sabe disso, né? E situações que nós vamos conviver. Mas Jesus pede, vou repetir aqui sempre, essa questão do amor, dessa renúncia que muitas vezes a gente tem que fazer. Jesus foi abandonado, foi crucificado, passou por dificuldades enormes. Imagina o que Jesus passou, por tudo que ele passou, e ele continua nos amando. Continua perto de você, continua do seu lado, apesar de tudo
que fizemos com ele, ele jamais nos abandonou. Ele quer dizer para todos nós que nós não vamos abandonar os nossos amigos por tudo ou que ele já tenha feito por nós, com nós, contra nós. É isso a lição, para que a gente possa ter isso no coração. Tomé, após a ressurreição do Cristo, ainda pediu-lhe sinais. Ou seja, eu não estou acreditando, me mostre, né? Jesus teve que mostrar chagas para ele. Você vê, né? E era discípulo de Jesus. Mas é isso, meus irmãos. Aí ele coloca no texto para que a gente faça uma reflexão. Quando estiverem na porta estreita, olha a porta estreita. A gente está na porta estreita. No caminho aqui que ele fala, né? Dilatando a conquista da vida eterna. Ou seja, a gente está indo para o mundo espiritual. Então veja que aqui, essa porta estreita, ela vai buscar o que você tem que ser de melhor para você. Porque a porta larga, meu irmão, ela é boa demais. Mas a porta estreita, ela é difícil, você vai ter que passar por ela. E ele diz que você vai passar sozinho. É por isso que eu estou dizendo aqui da questão do processo evolutivo, é individual. Ninguém vai ter amigo com você, não. Não vai ter amigo com você, não. Irás também só. Então ele diz assim, quando estiverem na porta estreita, dilatando a conquista da vida eterna, irás também só. Não aguarde teus amigos, não te compreenderiam, no entanto, não deixe de amá-los. Eles não vão entender, a porta estreita é minha, eu mudei, eu estou seguindo um caminho diferente. Mas ele não está seguindo, não, deixa ele seguir o dele, você não pode, mas é minha mulher, é meu marido, é meu filho, é. O nosso amor é um amor de afinidade, é um amor que está junto, você ama a sua mulher, você ama seu marido, mas você está seguindo o caminho com Jesus. Aí ele não quer seguir. E aí, você vai parar, né? Porque ele não quer seguir? Não. Você siga e deixe ele seguir o dele. Não é se separar, entenda. É você seguir o seu caminho, a sua mudança espiritual e ele seguir a dele. Você vai seguir, porque na hora que você for passar pela porta estreita, você vai estar sozinho, percebeu? Percebeu que quem vai passar pela porta estreita sozinho é você. Você não vai passar com ninguém, não. É você que vai passar só. É você que, quando for para o mundo espiritual, você não vai com a sua mulher, você não vai com o seu filho, você vai só. Então, com toda essa convivência que a gente tem com a família, com os amigos, com o amor, é você que tem que fazer o seu processo de mudança, seu processo de melhoria. É você que tem que fazer isso, porque ele nos orienta aqui e nos diz que você, ao passar pela porta, no caminho, né? Ele fala aqui, vou ler de novo. Vou ler de novo para que a gente reflita. Quando estiverem na porta estreita, dilatando a conquista da vida eterna. Né? Espiritual, a vida eterna é lá, aqui não, aqui é mundo passageiro. Aí ele diz, irás também só. Não vai ninguém com a gente. Por isso que a caminhada aqui é de aprendizado com a família, mas você tem que seguir o seu, a sua mudança, a sua melhoria, ser uma pessoa boa, ajudar, fazer o bem. Aí o outro, não, não vai fazer isso não, deixa de ser besta, rapaz, esse cara nunca fez não, faça a sua parte. Porque vai ter muita gente para dizer que a gente é besta, mas não é assim não. A gente precisa fazer a nossa parte, porque é a nossa obrigação. Não é verdade, meus irmãos? Então veja o aprendizado aí, né? Então, é isso que ele nos coloca. Aí ele termina assim o texto. Não aguarde teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixe de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito.
A criança exige muito do pai, não é verdade? Então essas pessoas também, a gente está dando exemplo de uma criança. Mas o que eu quero deixar para finalizar o texto, e o meu entendimento, graças a Deus por essa oportunidade, é que por tudo que aconteça na sua vida, como Jesus passou, né? Os cegos abandonaram ele, os leprosos que eles ajudou, né? As pessoas que seguiram ele, abandonaram ele. Foi negado, foi traído, né? Houve várias situações. A mesma coisa somos nós, meus irmãos. Que apesar desse amigo que não foi fiel com você, apesar desse amigo que às vezes lhe traiu, que foi inconsequente, que lhe abandonou, né? Que não acreditou em você. Com tudo isso, meu irmão, fica a lição de Jesus que a gente sempre tem que amá-los. Que tudo que aconteceu com você até hoje, você reflita sobre isso. Tire esse peso da sua mente, do seu coração. Perdoe. Ame, mesmo assim. Porque esse amor é um amor divino que a gente tem que ter, um amor ágape. E a gente tem que levar esse amor de Jesus. O que Jesus passou aqui, que a gente leu no texto, ele jamais deixou de amar ninguém. E você também, meu irmão. Ame eles. Ame. Bote isso na sua mente. Tire esse peso do seu coração a partir de hoje. Perdoe e ame. Que Jesus possa nos iluminar. Obrigado, Senhor, por tudo, por esta oportunidade de aprendizado nesse dia. Que tu possa nos iluminar nessa caminhada, Mestre Jesus. Que o teu amor e a tua paz esteja conosco. Que possamos entender esta mensagem, Senhor. Que possamos entender as nossas amizades, os nossos familiares. E que possamos amá-la, independente das nossas falhas. Jesus, muito obrigado. Obrigado por tudo, meu Deus. Abençoa cada um neste dia. Ilumina os nossos corações a caminho de Ti, no Teu entendimento da Tua mensagem de amor. Que os espíritos de luz esteja sempre com todos nós, nos intuindo e nos iluminando a seguir esse Deus maravilhoso. Abençoa cada um. Obrigado, Fabiana de Cristo, mentor desta casa de oração e de trabalho, que nos guia, que nos orienta, que mostra, que nos dá essa oportunidade de fala, Senhor, que possamos caminhar juntos. Sendo assim, te agradecemos em nome de Deus e de Jesus. Muita paz e muita luz para todos. Assim seja, Senhor.